Quero aproveitar essa ocasião, presidente José Medeiros, para dizer que o senador Pedro Taques esteve aqui conosco por alguns anos, um grande senador da República, e que em 2014 o povo do Mato Grosso percebeu que precisava tirar ele do Senado Federal e colocá-lo para administrar aquele grande estado. Eu, particularmente, presidente José Medeiros, eu não sabia quem é que iria substituir aquele grande senador aqui nessa casa. E, de repente, chega esse jovem senador José Medeiros, que agora está presidindo a casa. Uma surpresa para todos nós e para também o Brasil. Eu não poderia perder essa oportunidade, neste momento, dessa tribuna, de dirigir essas palavras a Vossa Excelência. E eu espero que Vossa Excelência continue nessa linha, na linha da verdade, né? Na linha da verdade, na linha de defender as causas ética e moral do nosso país e do nosso povo. Para mim, é um prazer enorme estar fazendo essa declaração a Vossa Excelência. Pois bem, senhor presidente, ontem eu estive aqui nessa tribuna, Vossa Excelência, inclusive, estava ali embaixo, e eu, tomado por uma indignação sem tamanho, depois deste final de semana, vendo as delações premiadas do presidente da empresa Odebrecht, também do seu filho, Marcelo Odebrecht, e dos seus executivos, e é bom que se diga, praticamente todos sexagenários, todos com idade acima de 60 anos, eu estava, senhor presidente, repito, tomado pela indignação, e disse ontem que esse pai e filho são dois ratos insaciáveis. Pai e filho, dois ratos insaciáveis. Não bastava bilhões na conta, não bastava comprar senador, deputado, presidente da República, eles queriam mais. Eu os chamei de ratos insaciáveis. Pois bem, senhor presidente, quando cheguei em casa, eu fui repelido, eu fui chamado a atenção pela minha esposa, dizendo que eu não poderia, não deveria ter usado esse termo, ratos insaciáveis. E eu quero então, senhor presidente, nesse momento, me redimir desse termo. É melhor obedecer. Eu vou me redimir desse termo. Eu vou pedir aqui desculpas aos roedores ratos. Atendendo a minha família, eu vou redimir. Peço desculpa aos roedores. Eles debocharam na cara do povo brasileiro. Além de roubar o povo brasileiro, debocharam, riram da cara do povo brasileiro e ainda fazendo de vítimas. Essa máquina da corrupção, sem essa figura deles, não teria funcionado, senhor presidente. Eles eram a máquina que fazia o dinheiro podre circular. E agora pousa como vítimas, rindo da nossa cara. Então eu peço desculpas aos roedores. Pois bem, senhor presidente, mas hoje eu quero aqui deixar um recado aos nossos jovens. Esse foi o objetivo maior desta minha vinda hoje na tribuna. Aos jovens estudantes, trabalhadores, médicos, engenheiros, empreendedores, funcionários públicos e outros, vocês jovens, eu quero fazer também aqui uma declaração. Eu quero dizer que a minha geração fracassou. Erramos demasiadamente, fizemos tudo acontecer e pouco. Retifico, nós vimos tudo acontecer no Brasil, a minha geração, nós vimos tudo acontecer no Brasil e pouco ou quase nada
nós fizemos, jovens. Eu me sinto fracassado na minha geração. Mas vocês, meus caros jovens, têm pela frente a oportunidade de construir uma nova geração. Um novo Brasil, pautado pela ética, pela moral e pelos bons princípios. Nunca se esqueçam, meus jovens, o que aconteceu, o que está acontecendo com a minha fracassada geração. E aqui eu queria deixar 2 exemplos do que aconteceu há alguns anos atrás. Eu acho que todos se lembram do PC Farias. Do PC Farias. Amigo do rei, o todo-poderoso, multimilionário. Esse moço foi assassinado. Todos nós sabemos, todos nós lembramos da história. Foi assassinado e até hoje ninguém descobriu quem foi o assassino. Repito, o PC Faria, o homem multimilionário e amigo do rei. E todos os poderosos daquela época, da década de 90, todos eles caíram. Não sobrou ninguém. Os poderosos de hoje também estão caindo. Senhor presidente, um a um. Grandes empresários executivos da Odebrecht, da OAS, da Andrade Gutierrez, da Mendes Júnior e de tantos outros que estão na cadeia ou com tornozeleiras eletrônicas, viraram, na verdade, lixos jurídicos. Lixos. Isto é um exemplo que eu acho que vale a pena vocês, jovens, olhar nesse retrovisor e ver o que aconteceu com a minha geração, para que vocês não cometam ou não deixam cometer esses erros que aconteceram no passado. E aqui, senhor presidente, eu faço questão de lembrar de uma frase do presidente desta empresa Andrade Gutierrez, um cidadão já com seus 80 anos de idade. Ele disse na revista Veja: o Brasil, aspas, o Brasil mudou e nós estamos todos pelados na rua. Fecho aspas. Vou repetir, senhor presidente, o que esse empresário, dono da Andrade Gutierrez, uma dessas empresas da Lava Jato, disse há poucos dias. O Brasil mudou e nós estamos todos pelados na rua. Ou seja, os reis caíram. Pois bem, na classe política não é diferente. Muitos poderosos já foram desmascarados. Alguns já estão presos e muitos, sem dúvida alguma, ainda irão para a cadeia. A indignação é muito pouco. É preciso arregaçar as mangas e transformar essa indignação em ação, senhor presidente. Só assim poderemos reacender a esperança de um Brasil melhor e mais justo. Não tenham essas minhas palavras, jovens, como um conselho. Não os tenha, mas como um desabafo de uma geração frustrada em seus ideais de justiça e igualdade. Esses poderosos que aí estão, com os nomes sujos de lama, venderam muito mais do que benesses, favores ou leis. Venderam a própria alma e vão pagar muito caro por isto. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu tenho dito já há alguns anos e quero repetir,
Na verdade, é uma frase bíblica. Eu quero repetir hoje aqui nessa tarde de terça-feira. E isto, se esses grandes empresários, se os maus políticos no nosso país, se os malfeitores soubessem interpretar esta frase, eu acredito que eles jamais iriam fazer o que eles estão fazendo com o nosso país e com o nosso povo. A frase, senhor presidente, senhores senadores, é a seguinte: de nada vale o mundo se você tiver que vender a alma. Eu vou repetir. Essa frase bíblica é muito profunda, senhor presidente. De nada vale você conquistar o mundo se você tiver que vender a alma. Muito obrigado, senhor presidente.